Direitos e obrigações do donatário. Um guia completo sobre o contrato de doação. O contrato de doação é uma das modalidades contratuais mais antigas e amplamente utilizadas no direito brasileiro. Ele consiste na transferência de bens, direitos ou valores de uma pessoa, o doador, para outra, o donatário, de forma gratuita e sem contrapartida. Embora a doação seja, por sua natureza, um ato de liberalidade, tanto o doador quanto o donatário têm direitos e obrigações que precisam ser respeitados para garantir a legalidade e a eficácia do contrato. Neste texto, vamos abordar em profundidade os direitos e as obrigações do donatário, com foco nas disposições do Código Civil Brasileiro e nos principais aspectos que envolvem essa relação jurídica. O que é um donatário? No contexto de um contrato de doação, o donatário é a parte que recebe o bem ou o direito doado pelo doador. Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, como uma instituição de caridade, uma empresa ou uma organização. Ao aceitar a doação, o donatário adquire certos direitos sobre o bem ou valor recebido, mas também assume algumas responsabilidades legais, especialmente quando a doação é acompanhada de encargos ou condições impostas pelo doador. A aceitação da doação pode ser expressa ou tácita. A aceitação expressa ocorre quando o donatário manifesta claramente sua concordância com a doação, seja por meio de assinatura de um contrato ou outra forma de declaração oficial. Já a aceitação tácita se dá quando o donatário, sem dizer nada, utiliza ou aproveita-se do bem doado, o que implica em aceitação da doação. Direitos do donatário. Embora o contrato de doação seja tipicamente um ato unilateral, o donatário adquire direitos específicos ao aceitar a doação, que são regulamentados pela legislação civil. Direito de propriedade. Um dos principais direitos adquiridos pelo donatário é o direito de propriedade sobre o bem ou direito doado. Uma vez que a doação é concluída e o bem é transferido, o donatário passa a ser o legítimo proprietário do que foi doado, podendo usá-lo, usufruí-lo ou até aliená-lo, caso o contrato de doação não estipule limitações. Esse direito é consolidado mediante a aceitação da doação e o donatário passa a deter todos os poderes inerentes à propriedade. No entanto, é necessário que a doação cumpra os requisitos legais, como a formalização adequada. No caso de bens imóveis, por exemplo, requer-se a lavratura de escritura pública e o devido registro em cartório. Direito à informação. O donatário tem o direito de ser informado detalhadamente sobre as condições, encargos e eventuais limitações impostas pelo doador ao realizar a doação. Por exemplo, se o doador impõe uma condição de que o bem doado deve ser utilizado para um fim específico, como uma doação de imóvel para ser utilizado em um projeto social, o donatário deve ser claramente informado dessa obrigação. A falta de clareza nas condições ou encargos pode gerar futuros conflitos jurídicos, e o donatário tem o direito de saber exatamente quais são suas responsabilidades antes de aceitar a doação. Direito de recusar a doação. Embora muitas vezes se presuma que toda doação é benéfica, o donatário tem o direito de recusar a doação caso não concorde com as condições ou encargos impostos. Por exemplo, se a doação envolve obrigações financeiras ou contrapartidas que o donatário não deseja ou não pode cumprir, ele pode optar por não aceitar o bem ou valor doado. A recusa da doação pode ser expressa por meio de uma declaração formal de recusa ou tácita pela omissão ou não utilização do bem. Proteção contra a revogação indevida. O donatário também tem o direito de proteção contra a revogação indevida da doação. Embora o Código Civil preveja hipóteses em que a doação pode ser revogada, como por ingratidão do donatário ou superveniência de filhos do doador, a revogação deve ser feita dentro dos parâmetros legais. Se o doador tentar revogar a doação fora dessas hipóteses, o donatário pode buscar judicialmente o reconhecimento de seus direitos e manter a posse do bem doado. Obrigações do donatário. Assim como possui direitos, o donatário também deve cumprir uma série de obrigações ao aceitar a doação, especialmente quando há encargos ou condições estabelecidas pelo doador. Cumprimento dos encargos. Se a doação for realizada com encargos ou condições, o donatário tem a obrigação de cumpri-los de forma integral. Um encargo comum pode ser a utilização do bem doado para uma finalidade específica, como no caso de uma doação de recursos para a construção de uma escola ou hospital. Caso o donatário descumpra as condições estabelecidas, o doador tem o direito de revogar a doação e exigir judicialmente a devolução do bem ou valor doado.
Portanto, é essencial que o donatário compreenda e esteja disposto a atender todas as obrigações impostas antes de aceitar a doação. Uso adequado do bem doado. Mesmo quando não há encargos explícitos, o donatário deve usar o bem ou valor doado de forma adequada e conforme a finalidade pretendida pelo doador. Embora o donatário tenha o direito de propriedade, o uso indevido do bem, especialmente se houver implicações morais ou sociais, pode acarretar questionamentos ou até a revogação da doação por ingratidão. Atuação de boa-fé. A relação entre doador e donatário deve ser pautada pela boa-fé, que é um princípio fundamental nos contratos. O donatário deve agir com lealdade e respeito ao doador, especialmente em situações em que haja algum tipo de envolvimento pessoal ou moral. A ingratidão, conforme previsto no Código Civil, pode ser um motivo de revogação da doação. Os atos de ingratidão podem incluir agressões físicas ou morais contra o doador, crimes graves cometidos pelo donatário ou qualquer atitude que possa ser interpretada como uma violação dos valores que fundamentam o ato de doação. Respeito ao limite legal de doação. Outra obrigação do donatário está relacionada ao respeito ao limite legal da doação, especialmente em casos que envolvam herdeiros necessários. O Código Civil estabelece que o doador não pode doar mais de 50% de seu patrimônio, de modo a garantir a legítima dos herdeiros. Caso o donatário receba um bem ou valor que ultrapasse esse limite, poderá ser obrigado a restituir parte da doação aos herdeiros. Essa situação é comum em doações realizadas em vida, quando o doador já distribui parte de seus bens antes de seu falecimento. O donatário, nesses casos, deve estar ciente de que a doação pode ser reduzida judicialmente caso comprometa a herança dos herdeiros necessários. Revogação da doação. A doação pode ser revogada por várias razões, e o donatário precisa estar ciente de que o ato de doação não é necessariamente irrevogável. As principais causas de revogação incluem: ingratidão do donatário. A ingratidão é uma das causas mais comuns para a revogação de doação. Se o donatário agir de forma ofensiva ou desrespeitosa em relação ao doador, pode perder o direito ao bem doado. Descumprimento de encargos. Se a doação foi feita com encargos, o não cumprimento desses encargos pode resultar na revogação. Superveniência de filhos do doador. Se o doador não tinha filhos na época da doação e posteriormente tiver descendentes, ele pode revogar a doação para proteger os interesses dos herdeiros. A revogação da doação é um processo que normalmente envolve disputa judicial e o donatário pode se defender judicialmente caso entenda que a revogação é indevida. O contrato de doação envolve uma série de direitos e obrigações para o donatário, que vão muito além da simples aceitação de um bem ou valor. O donatário deve agir com boa-fé, cumprir eventuais encargos e estar atento às condições impostas pelo doador para evitar problemas futuros, incluindo a revogação da doação. Entender as implicações legais desse tipo de contrato é fundamental para garantir a segurança jurídica tanto para o doador quanto para o donatário. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal e até o próximo vídeo.